E aí, tudo certo? Vamos seguir falando sobre os processos de independência na América Latina. No vídeo anterior, que vai aparecer no card ali em cima, eu falo sobre a independência nos territórios da América Espanhola. E nesse vídeo eu vou falar sobre o processo de independência no território da América Portuguesa, ou seja, na parte da América que pertencia a Portugal, que corresponde então ao Brasil. E esse processo de independência do Brasil, na verdade, ele durou várias décadas. Uma das revoltas que teve grande importância para esse processo de independência foi a Conjuração Mineira. Ela começa em 1788, quando o novo governador enviado por Portugal, ele cria um novo imposto que é a derrama, que era para cobrar tudo que estivesse atrasado de imposto daquela população que vivia nas minas. E aí havia uma dívida, né, se somasse toda a população, eles deviam mais de 5 toneladas de ouro para a coroa portuguesa. E aí havia toda uma discussão, né? A coroa portuguesa dizia que eles não tinham isso para pagar porque eles desviaram o ouro, os colonos se defendiam dizendo que na verdade o ouro estava se esgotando e por outro lado a coroa portuguesa cobrava cada vez mais impostos. Então assim, vai começar uma revolta que vai ser uma revolta da elite de Minas Gerais contra o domínio português. Eles passam a perceber que esse domínio dos portugueses sobre o território do Brasil, ele crescia cada vez mais, principalmente nas minas, porque ali havia a exploração do ouro, dos diamantes, então era uma área de muita riqueza dentro da colônia portuguesa. E aí começa a defesa por uma liberdade ainda que tardia, que era o símbolo então, né, que na verdade é o símbolo que vai fazer parte até hoje da bandeira de Minas Gerais, onde nós vemos aqui o libertas quae seratamen, que era o termo então em latim, que era para dizer isso, né? Liberdade ainda que tardia. Demoramos a lutar por essa independência, mas chegou a hora de lutar pela nossa liberdade. E percebam que aqui, né, nessa charge, o termo que está na bandeira de Minas Gerais aparece ao redor de uma forca, porque vários que lutaram pela liberdade nesse movimento foram condenados à forca. Mas apenas um vai ser, de fato, enforcado. Reconhece quem está na imagem aqui do lado? Parece Jesus, mas é Tiradentes. E não é por acaso que talvez vocês tenham visto a imagem e pensado que era Jesus. Porque a figura de Tiradentes, ela vai se tornar uma figura simbólica, então, dessa luta pela independência, que vai transformar o Tiradentes num mártir, né? Aquele que morreu pela liberdade do seu povo. Então, por isso que se associa a figura do Tiradentes, inclusive se pinta Tiradentes, né, com essa aparência que não era a que ele tinha na época, para associar com a figura religiosa, então, de Jesus Cristo. Mas o Tiradentes, então, ele vai ser o que vai sofrer a mais dura pena nessa conjuração mineira, também chamada de Inconfidência Mineira. Ele vai ser enforcado, depois vai ser esquartejado, né, vai ser cortado em partes, e o seu corpo vai ser espalhado por várias partes de Minas Gerais para servir de exemplo. Olha o que vai acontecer com quem se revoltar. Vai ser enforcado e esquartejado, que nem aconteceu com o Tiradentes. E esse movimento, então, da conjuração mineira, ele teve forte influência do movimento iluminista, porque a gente tem que perceber que ele era uma revolta de elite, então essa elite lia livros de teóricos iluministas, que falavam, então, da questão da liberdade, e por causa disso, eles lutavam pela liberdade dentro do seu território. E também vai sofrer influência da Revolução Americana, da independência dos Estados Unidos, que aconteceu na década anterior, e aí eles perceberam que assim como os Estados Unidos conseguiu, né, os colonos dos Estados Unidos conseguiram independência, talvez os colonos de Portugal conseguissem independência na região das Minas. E aí outro movimento, né, vai ocorrer daí na Bahia, na década seguinte, 1798, também com esses ideais de conseguir se separar do domínio português e conseguir a independência. Essa revolta, diferente da Inconfidência Mineira, ela não era uma revolta de elite, embora ela vá ter parte da elite participando desse processo. Mas quem vai liderar a Conjuração Baiana vão ser as camadas populares. Essa Conjuração Baiana também ficou conhecida como Revolta dos Alfaiates, porque o Manuel Faustino e o João de Deus, eles eram dois alfaiates, o que mostra então essa origem popular nessa revolta. Mas também nós temos o Lucas Dantas e o Luiz Gonzaga, que eram soldados. Percebam, né, pelos traços físicos aqui, que eles eram negros. Então a gente tem uma revolta na Bahia, que diferente da revolta lá de Minas Gerais, que era fortemente de elite, aqui a gente tem uma revolta de população negra e de população mestiça. Essa revolta vai ter uma grande influência da Revolução Americana, da independência dos Estados Unidos, que já tinha ocorrido,
da Revolução Francesa, que trouxe então a ideia da possibilidade, né, de conseguir a liberdade sobre um sistema absolutista, sobre aquele antigo regime, e também das lutas pela liberdade em São Domingo, que eu comentei no vídeo anterior sobre a questão da revolta que levou à independência do Haiti. E aí, assim, ainda não tinha ocorrido aqui a total independência do território do Haiti. Mas eles já se inspiraram na ideia de que no Haiti houve uma grande revolta de escravizados e ex-escravizados que expulsaram a população branca de lá. E aí eles pensaram que se no Haiti isso foi possível, na Bahia também seria. E assim como no Haiti, a gente tinha aqui uma grande quantidade de população negra, né? De 60 mil pessoas que viviam em Salvador, 40 mil eram afrodescendentes. E aí isso vai incentivar, não só pela luta por independência, né? Mas eles vão lutar, por exemplo, pela instauração de uma república onde todos sejam tratados iguais, brancos e negros sendo tratados da mesma forma. Vão lutar pela abertura do comércio, né, com diferentes povos, vão lutar pela diminuição do imposto, vão lutar pelo melhor soldo, né, melhor salário para os soldados. Lembrando que muitos mestiços negros também faziam parte desses exércitos, afinal de contas nem todos esses negros eram escravos, né, muitos já tinham conquistado a sua liberdade. E vão lutar também pelo fim desse preconceito contra esses povos negros, que eram a grande maioria da população em Salvador. E assim como Napoleão interfere nos processos de independência lá na América Espanhola, ele vai também interferir fortemente no processo que leva à independência no Brasil, porque em 1808 o Napoleão invade Portugal. E aqui a gente tem uma historinha da Turma da Mônica para representar esse momento, né? Onde não por muito tempo eles vão ficar tranquilos, porque vem alguém ali dizer para o Dom João VI que, Majestade, nós precisamos partir. Napoleão já está a nos invadir. Então eles precisavam sair de Portugal o mais rápido possível, porque seria a pretensão demais do Dom João querer enfrentar Napoleão, né? Ele não conseguiria. Porque ele consegue preservar a coroa nas mãos de sua família quando ele decide deixar Portugal, abandonar Portugal e vir para o Brasil, que era a mais rica colônia portuguesa. Então ele acaba fazendo uma jogada para deixar a Europa, deixa que Napoleão invade Portugal, vamos ver o que Napoleão vai fazer, uma hora Napoleão vai ser derrotado por alguém mais forte e a gente volta para Portugal. Enquanto isso, vamos ficar na nossa mais rica colônia, administrando a partir de lá todo o nosso império. E aí o Dom João, que na época ele era o príncipe regente, porque na verdade a rainha de Portugal era a mãe dele, Dona Maria I, que era chamada de Dona Maria Louca, porque ela já estava com alguns problemas psicológicos, já não estava mais em condições de administrar. Então ele era o príncipe regente, era ele quem mandava no território de Portugal. Ele vai se mudar para o Brasil protegido pela marinha inglesa. Afinal de contas, ele estava tendo que fugir porque ele rompeu o bloqueio continental, onde Napoleão proibia de negociar com a Inglaterra. Então, já que ele tinha que fugir por causa da Inglaterra, ele vai contar com o apoio da Inglaterra para fugir para o Brasil. Então ele vai vir com a escolta da Inglaterra para o Brasil, acompanhado de 10 a 15 mil nobres portugueses que vão vir formar então essa corte na época então no Rio de Janeiro, porque durante o período lá da exploração das Minas Gerais, a capital do Brasil foi transferida em 1763. Foi transferida de Salvador, que era a primeira capital do Brasil, para o Rio de Janeiro, porque era uma região mais central no Brasil, onde seria possível haver um maior controle da questão do ouro. E é para lá, então, que o Dom João VI vai, e é a partir dali, então, que ele vai formar o centro desse Império Português. Bom, e com essa família real já no Brasil, assim que chega o Dom João VI, ele vai instituir a abertura dos portos às nações amigas. E aqui ao lado, né, a gente tem uma entrevista com ele, que é uma charge, tá? Não existia TV nessa época, tá? A TV ela vai surgir no Brasil nos anos 1950, então ainda não existia TV, mas enfim, é uma charge tentando mostrar, né, o que seria alguém perguntando ao Dom João quem eram essas nações amigas, né? E aqui tem a Carlota Joaquina, né, que era a esposa dele, uma descendente de espanhóis, que está dizendo aqui, quem são essas nações amigas? Inglaterra, Inglaterra e Inglaterra. Porque, na verdade, a intenção de abrir os portos às nações amigas era pagar o favor que a Inglaterra fez em trazer a coroa portuguesa, trazer, né, com a sua escolta, os portugueses em segurança para o Brasil. Porque, afinal de contas, havia um medo. Embora eles imaginassem que o Napoleão não ia fazer isso, né? Pegar navios e vir atrás do Dom João, mas eles pensaram, né? Por segurança, né, já que Portugal está sendo invadida, vamos acompanhar o rei de Portugal até o Brasil. E é lógico que a Inglaterra não ia fazer isso de graça, né? Então eles fazem troca desse favor, né? Aí abre os portos às nações amigas. Assim que chega aqui, também o Dom João institui uma imprensa régia, onde ele poderia então, né,
trazer todas as notícias do rei, cria o Banco do Brasil, esse mesmo que existe até hoje, embora ele tenha passado por um processo de falência no passado, né? Mas esse Banco do Brasil é criado, então, pelo Dom João, com a ideia de que agora, como a coroa estava aqui, então ele cria o banco, a biblioteca, ele cria um museu, várias maneiras de mostrar então a importância desse novo território, porque afinal de contas agora era onde estava a família real. E em 1810 ele vai criar o Tratado de Comércio e Navegação, onde nesse tratado ele definia como é que ficaria o imposto para quem quisesse negociar com o Brasil. Então olha ali, ó, nesse imposto, tudo que viesse da Inglaterra seria cobrado um imposto de 15%. Tudo que viesse de Portugal seria cobrado um imposto de 16%. E tudo que viesse de qualquer outro território do mundo seria cobrado um imposto de 24%. Ou seja, a maior beneficiária desse tratado era a Inglaterra. Era mais uma forma, então, de retribuir, né, o favor feito pelos ingleses de trazer escoltada a família real para o Brasil. E vocês podem estar se perguntando, tá, mas até os portugueses pagavam mais imposto do que os ingleses? Sim, porque o favor que eles deviam era à Inglaterra. E também vamos lembrar que em 1810, quando ocorre esse tratado, Portugal ainda estava sendo administrado pelas forças de Napoleão. Bom, e aí dentro desse longo processo então de independência, que vem desde lá então das primeiras revoltas, né, a gente vai ter um importante acontecimento em 1815, quando o Brasil ele é elevado a Reino Unido, a Portugal e Algarve. Isso representou, né, que o Brasil deixa de ser colônia, que o Brasil deixa de ser um simples território dominado por Portugal, porque ele é reconhecido como parte do reino. E em 1816, a Dona Maria I morreu, e aí o filho dela vai se tornar o rei. Então ele vai oficialmente se tornar Dom João VI, o rei de Portugal. Mas vamos lembrar que em 1816 o Napoleão já havia sido derrotado, né, lá na Europa. Então, se eles vieram para o Brasil fugindo do Napoleão e o Napoleão já está derrotado, eles já podem voltar para Portugal, né? E isso vai criar um certo impasse. Mas no meio disso ocorre a Revolução Pernambucana de 1817. Essa revolução vai ter início por causa da série de exploração que esse povo vai começar a sentir, principalmente quando o Dom João VI chega no Rio de Janeiro, passa a modernizar essa cidade, gasta muito com a modernização dessa cidade e acaba explorando ainda mais a questão da cobrança de impostos sobre os diferentes territórios do Brasil. Então, esses pernambucanos acabam se sentindo cada vez mais explorados. Fora isso, eles passam por um momento de seca que leva a uma extensão da fome naquela região. Então, assim, há uma revolta generalizada. Expulsam o governador de Pernambuco, que havia sido colocado lá, então, pela família real portuguesa, e dão início a uma república. Então, assim, eles formam um governo rebelde, né, que consegue chegar ao poder. E aí eles formam um governo provisório com pessoas de diferentes grupos sociais, né? Tinha lá o padre João Ribeiro, tinha o capitão Domingos Teotônio, tinha o advogado José Luiz de Mendonça, tinha o comerciante Domingos José Martins, tinha o senhor de engenho Manuel Correia de Araújo. Então, assim, era um governo provisório formado por vários grupos sociais, né? Então era a ideia de trazer um governo independente de Portugal e republicano, né? Onde não haveria um novo rei, mas haveria então um governo partilhado por várias pessoas. Eles criam a bandeira, eles acabam com vários impostos cobrados naquela região, eles aumentam o salário dos soldados, eles adotam uma maior liberdade de imprensa e liberdade religiosa. Mas essa revolta ela vai ser sufocada pelas forças enviadas então pelo Dom João VI, dando fim então a esse projeto de independência que começa lá no Nordeste. Mas, né, o desejo de independência permanece. E ele ganha mais força quando, em 1820, ocorre uma revolução liberal do Porto, lá em Portugal, onde eles exigiam a volta do rei, do Dom João VI, para Portugal. Afinal de contas, o Napoleão já foi deposto, o rei já é o Dom João VI, porque a mãe dele já faleceu, então não tem desculpa para ele permanecer aqui no Brasil. Quiseram ele de volta em Portugal. E aí ele acaba voltando então para Portugal e deixa aqui no Brasil o seu filho, o Pedro de Alcântara, como o príncipe regente. Então o Pedro vai ser aquele que vai cuidar do território do Brasil para o seu pai que vai estar lá em Portugal. Só que aí a situação vai ficando cada vez mais tensa para o Pedro de Alcântara. Até porque aí vai ficar uma pressão também dos portugueses, né? Por que deixou lá o herdeiro do trono, né? Se acontece qualquer coisa com o Dom João VI, o herdeiro do trono está lá no Brasil. Então traz ele para cá. Por outro lado, aqui no Brasil, queriam que o Dom Pedro ficasse, porque era uma garantia de que eles não estariam abandonados como sempre estiveram, né? Desde lá dos anos 1500,
Quando esse território do Brasil ele era extremamente explorado pela coroa portuguesa, mas não havia um cuidado direto dentro desse território. Com o Dom Pedro aqui, com o filho do rei aqui, eles tinham a esperança, né, de que esse território seria um pouco melhor valorizado. Então, ficou uma disputa, né? O Dom Pedro não sabia se ia, se ficava, se ia, se ficava, e aí no dia 9 de janeiro de 1822, ele decide então que será para o bem do povo, para a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Então ele fica no território do Brasil, o dia que vai ficar conhecido então como o Dia do Fico. Tá, faltou criatividade para eles na hora de dar o nome pro dia, mas é assim que ficou conhecido. Só que daí, com o passar do tempo, o Pedro de Alcântara vai ficando incomodado com algumas coisas que vinham de ordens, né, do seu pai, lá do Dom João VI, vindo de Portugal. E aí, no dia 4 de maio, ele define o chamado Cumpra-se. Todas as leis que viessem de Portugal tinham que passar por ele e ele tinha que determinar se essa lei valia ou não. Era o Cumpra-se. Ele tinha que dizer, é para cumprir essa ordem ou não, não é para cumprir essa ordem. Ou seja, ele já começou a agir como se esse território do Brasil fosse independente de Portugal. E aí o Dom João VI vai começar a ver com desconfiança esse descumprimento de algumas ordens e vai começar a enviar algumas tropas portuguesas para o Brasil. E aí no dia 1º de agosto, o Pedro de Alcântara decreta que essas tropas vindas lá de Portugal são declaradas inimigas em território brasileiro. Ele estava dizendo que não ia mais se curvar diante das decisões vindas de Portugal, aquilo que o pai dele decretava lá para o território do Brasil. E isso vai levar, né, a um processo que vai se estender ali durante algumas semanas. E aí no dia 7 de setembro, Pedro de Alcântara recebe uma carta das cortes portuguesas dizendo que tudo aquilo que ele assinou e decretou ao longo dos últimos meses não tinha validade porque ele não era o rei, ele era apenas o príncipe regente. Então ele tinha que cumprir as ordens vindas de Portugal. Por outro lado, o José Bonifácio, né, que foi um dos caras que articulou fortemente esse processo de independência, coloca na cabeça do Dom Pedro que ou ele se separa de Portugal, ou ele ia ter que continuar baixando a cabeça para todas as ordens que viessem de Portugal, e o Brasil ia continuar sendo colônia dos portugueses, com o risco do Pedro de Alcântara ter que voltar para Portugal, porque era isso que as cortes portuguesas estavam exigindo. E aí, nesse dia, o Pedro de Alcântara decide pela independência do Brasil e se torna o Dom Pedro I. Então a gente não pode dizer, né, que a independência do Brasil ela foi um único evento. Na verdade, ela é resultado de um longo processo, né, que se estende ao longo de várias décadas, desde o início dos primeiros movimentos de independência até chegar então em 1822, quando essa independência de fato é proclamada. E essa independência, logicamente, ela não é reconhecida de imediato, né, pela coroa portuguesa. E aí vai haver, inclusive, algumas guerras por essa independência, né, no território brasileiro, porque havia algumas tropas, né, que queriam se manter fiéis ao Dom João VI e não reconhecer a independência proclamada pelo Dom Pedro I. Então vai haver aqui uma série de conflitos, né, até que essa independência de fato vai se estabelecer. E até vazou um print aqui de uma conversa da Leopoldina, que era a esposa do Pedro de Alcântara, onde ela pergunta, né, Pedro tá aí? E ele falou, tô no Uber, tudo parado no Ipiranga, precisando de um banheiro. Né, tem todas umas histórias que dizem que ele estava, né, em direção ao rio Ipiranga, onde dali ele vai dar o grito de independência ou morte, que ele estava apertado, estava precisando ir no banheiro. E aí ela diz para ele assim, seguinte, Portugal meteu o louco e quer que o Brasil volte a ser colônia. E aí o Pedro fica ali, né, em pânico. E ela diz, falei com o conselho, o Boni, o José Bonifácio, né, tô decretando a independência aqui. E aí o Pedro lá aplaude, lá agradece, né? E ela diz, quando puder, proclama aí também, tá? Sim, minha princesa. E ele acaba proclamando então a independência lá nas margens do Ipiranga. Né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante. Então, um povo heróico com brado retumbante, na verdade, assim, de fato, né? Houve participação popular nesse processo de independência, mas quem proclama a independência, esse processo que vai ocorrer no Brasil, diferente do que ocorreu nos territórios da América Espanhola, ele vai ser conduzido e chegar às vias de fato, né, à independência, por meio da própria família real. Então, na verdade, sim, foi um pouco, né, de uma intriga interna dentro da família, vai fazer com que o rei de Portugal, o Dom João VI, siga governando o território português e o filho dele, o Dom Pedro I, vai governar então o território do Brasil. A mesma família real, comandando Portugal e comandando o Brasil. Então, assim, na prática, né, não vai ser um processo de grande participação popular
como ocorreu em outras partes da América Latina. E é muito interessante para entender como se desdobra todo esse processo de independência e a formação de uma organização política e social dentro do território do Brasil, porque diferente de outras partes da América Latina, o território do Brasil se torna um império governado por Dom Pedro I, enquanto nas outras partes da América se tornam repúblicas, né, administradas por caudilhos, por líderes militares, políticos, por aqueles que eram parte daquela elite criolha, mas pessoas que tinham o apoio popular de alguma maneira. E aos poucos, né, se vai desenvolvendo esse processo republicano que vai levando a eleições e escolha dos seus representantes, algo que não vai ocorrer no território do Brasil. E isso é muito representativo para entender, né, como se constitui o nosso país, diferente do que ocorre no restante da América Latina. E eu gosto muito dessa charge porque ela indica muita coisa sobre esse processo de independência, porque aqui nós vemos dois colonos, descendentes de portugueses, dizendo, né, viva a independência! E aí nós vemos duas pessoas mais pobres, né, onde uma delas pergunta para a mãe, né, o que é isso? O que é independência? E a mãe diz, deve ser um novo produto inglês. Essa charge é muito simbólica porque, ao mesmo tempo, ela representa que a população em geral não teve, como no resto da América Latina, ideia do que era esse processo de independência que eles estavam comemorando, e também ela indica, né, a forte presença da Inglaterra nesse momento. Ela acaba respondendo ali que deve ser um novo produto inglês, porque tipo, vem tanta coisa da Inglaterra, então esse negócio de independência aí deve ser mais uma das coisas que a Inglaterra está trazendo e comercializando aqui no Brasil. Ou seja, um total desconhecimento do que era, de fato, a independência que se proclamou em 1822, indicando a falta de participação popular nesse processo. Embora nós tenhamos algumas figuras que participaram ativamente desse processo, até porque houve algumas guerras de independência, né, que envolveram também a participação popular em alguns territórios isolados no Brasil. Como, por exemplo, a gente tem a figura da Joana Angélica, que era uma abadesa. Ela era tipo a madre superiora de um convento lá na Bahia, e lá em fevereiro de 1822, quando começam aqueles impasses do Pedro de Alcântara descumprindo as ordens, então, do Dom João VI, e aí vai se fragmentando, né? Fica um exército defendendo as ordens do Dom Pedro e um exército defendendo as ordens do Dom João VI. Naquele momento, os soldados então que defendiam o Dom João VI, soldados portugueses, tentam invadir o convento, porque eles imaginavam então que o exército brasileiro, lá o exército rebelde, estava lá dentro do convento escondido. E a Madre Superiora protege, ela diz que não, eles não vão entrar dentro do convento, então eles não iriam invadir aquele território, porque ela era responsável por aquelas freiras que lá estavam, enfim, e ela acaba sendo atravessada lá por vários golpes de baioneta, e eles invadem o convento, né? E ela acaba sendo declarada depois mártir da independência, né? Porque embora ela não lute diretamente por esse processo de independência no Brasil, ela acabou sendo uma daquelas que defendeu esse processo, então ela acaba sendo reconhecida posteriormente. E temos também uma mulher que se destacou muito nessa luta pela independência, também na Bahia, né, que foi a Maria Quitéria de Jesus. Ela, querendo lutar ativamente por essa independência do Brasil, ela vai se alistar no exército, só que como o exército só podia se alistar homens, ela veste roupas de homens, ela corta o cabelo e ela vai se alistar então como soldado Medeiros para lutar no exército para garantir a independência do Brasil. E ela acaba se destacando tanto nessas guerras, né? O fato dela ser mulher e estar participando do exército não impede mais que ela dali participe, né? Porque ela teve um grande destaque, tanto que ela vai ser condecorada depois pelo Dom Pedro I por toda a sua valentia, toda a sua participação nessa luta por independência do Brasil. Então, a independência do Brasil não se resume a esse quadro, né? Que foi feito para mostrar, né, a importância dessa família real portuguesa que estava aqui no Brasil, a importância do Dom Pedro I nesse processo e tal, mas esse quadro não representa diretamente o que foi a independência do Brasil, embora ela tenha sido conduzida, né, por essa família real, mas ela é resultado de um longo processo de lutas por independência, de conjurações, de inconfidências, de revoltas, que foram pouco a pouco levando a ideia de que não podia mais permanecer sob o domínio dos portugueses e precisava se lutar por essa independência de fato do Brasil, que em alguns locais do Brasil teve uma participação popular que precisa ser valorizada porque ela ajuda a garantir essa independência de fato. Então, de novo, né, a independência do Brasil não foi um evento, né, um acontecimento num dia específico, mas foi resultado de um longo processo que se desenrolou ao longo de várias décadas. Então, obrigado por ter chegado até aqui, deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!